Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar basicamente refazendo o primeiro vídeo que eu realizei aqui no canal, né? Há um pouco mais de 2 anos, né? Eu estava postando o primeiro vídeo aqui do canal onde eu falava que se aquele vídeo ajudasse 2, 3 pessoas, né? Eu já estaria muito feliz. O vídeo teve um feedback bem maior do que 2, 3 pessoas. E hoje a gente está com mais de 8.000 inscritos. Então, fico muito feliz e só tenho a agradecer a vocês, né, que estão me assistindo e agradecer a Deus. Então hoje eu vou estar refazendo, né, esse vídeo que foi tão importante para mim, porque eu acredito que depois de 2 anos eu possa estar realizando um vídeo ainda melhor. O tema do vídeo vai ser o mesmo daquele vídeo, né, que é como começar a estudar economia, né. E antes de tudo eu vou estar recomendando uma playlist que eu vou deixar aqui, um card aqui em cima, também eu vou deixar na descrição e na tela final do vídeo, que é a minha playlist sobre microeconomia. Nessa playlist eu coloquei uma ordem, né, que eu considero adequada. Então começa pelo que é economia, depois o que é escassez, etc. Claro, nessa playlist eu vou abordar temas como custo de oportunidade, utilidade marginal, lei da demanda, lei da oferta e da demanda, né? Eu vou falar das duas juntas. Eu vou falar sobre ceteris paribus, enfim, sobre monopólio, oligopólio, cartel e diversos conceitos, né? E eu vou estar utilizando as animações que quem já é inscrito aqui do canal conhece, que eu considero bem didáticas. Então, essa é uma forma que eu posso estar contribuindo para vocês começarem a estudar economia, porque eu considero que meus vídeos são vídeos de apoio, né? É a forma principal que eu recomendo o estudo das ciências econômicas é por meio das leituras. E por causa disso eu vou estar agora recomendando alguns livros que eu considero que podem estar ajudando vocês. O primeiro livro que pode estar ajudando vocês é a obra Economia Básica do professor Thomas Sowell. Na verdade são 2 livros na edição que eu tenho em português, o volume 1 e o volume 2. A edição original é apenas um livro, tá? Original em inglês, mas em português a editora optou por estar realizando em 2 volumes. Então eu recomendo que você compre tanto o volume 1 quanto o volume 2 para que você possa ter uma experiência completa, tá bom? Essa obra aqui ela é bem interessante porque, como o próprio nome indica, Economia Básica, um guia voltado para o senso comum, ela é uma obra voltada para o senso comum, então não vai ter economia nem nada disso. Praticamente não tem gráficos e nem equações, então é um livro, assim, basicamente teoria econômica, então vai ter muita teoria econômica, vai explicar a teoria econômica com exemplos acessíveis ao público leigo e exemplos reais, tá? Então isso eu acho bem interessante porque ainda é um livro prático, muito didático, inclusive eu considero que esse, né, é o maior talento do autor, do Sowell, né? Que é o talento de simplificar ideias complexas, né? Então essa obra aqui ela é muito interessante para estar começando. Uma segunda obra que você pode estar lendo depois da obra do professor Thomas Sowell, inclusive você pode estar lendo até antes, você não precisa ler a obra do Thomas Sowell, você pode pular direto para essa, embora eu recomende ler o do Sowell depois dessa. É a obra Introdução à Economia. A obra Introdução à Economia ela é um manual de economia mais presente nas universidades, nas boas universidades pelo menos, nas matérias de Introdução à Economia. E ela é basicamente dividida em 2 partes. A primeira parte ele vai estar falando sobre os princípios microeconômicos, então ele vai explicar praticamente todos os conceitos microeconômicos. E na segunda parte ele vai estar falando dos princípios, né, macroeconômicos. Essa obra, inclusive, ela é uma das principais fontes que eu utilizo aqui no canal para fazer aquela playlist que eu recomendei no início do vídeo, tá? Obviamente, essa é uma obra introdutória, então ela é bem completa no sentido de te passar os princípios, né? Mas para um maior aprofundamento você vai ter que ler várias outras obras além dessa. Então essa seria mais um primeiro passo. E na minha recomendação aqui um segundo, né? Porque eu estou recomendando o professor Thomas Sowell antes. Lembrando que você não é obrigado nem nada disso, você consegue começar pela obra do Menkeu. Outra obra que eu recomendo muito é a obra O Livro da Economia. Essa obra ela tem diversos autores, inclusive alguns que são professores da London School of Economics. E, além disso, essa obra eu considero ela introdutória em HPE. Então, o que vai acontecer? Ela é em ordem cronológica.
Então ela vai passar as principais ideias dos principais pensadores, né, dos principais economistas, claro, de uma forma bem resumida e didática. E então, obviamente, ela é útil apenas para dar um pontapé inicial, para você conhecer um resumo da ideia de cada pensador. Se você quiser se aprofundar, você vai ter que ler cada um desses pensadores. Mas, para um primeiro passo, ela é bem útil. Alguns pensadores que ela fala brevemente sobre, né, Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste, Stuart Mill. Ela vai falar, por exemplo, do Turgot, né, dos fisiocratas. Ela vai falar de Karl Marx, Keynes, Milton Friedman, Hayek, Mises, Schumpeter e vários outros economistas muito famosos, tá? Então, aqui ela vai estar passando desde antes de Adam Smith, dos caras que foram antes do Adam Smith, né, como o Turgot, que eu citei, até a economia contemporânea, né? Então, ela vai falar de ideias, por exemplo, do Paul Krugman, né, que ainda é um economista que está atuando. Outra recomendação muito interessante são as obras dessa coleção essencial do Fraser. Eu tenho aqui como exemplo a obra O Essencial de Adam Smith, né, que é chamada Os Fundamentos do Capitalismo, Menos Estado e Mais Liberdade, que é o Essencial do Hayek. Não são obras, essa obra aqui não foi escrita por Adam Smith, sim por James, que é um filósofo que se dedicou a estudar Adam Smith, né, então ele já leu A Riqueza das Nações, Teoria dos Sentimentos Morais, e ele vai estar tentando resumir as principais ideias e insights do Smith nesse pequeno livro. E o resumo eu achei espetacular, ele explica de uma forma muito didática, muito bem, e tem muitos detalhes, né? Um livro pequeno, mas muito rico, né? Muito grande, você vai ter um conhecimento, né? Então você vai ter um grande acréscimo de conhecimento ao ler as obras dessa série. Eu tinha do Schumpeter, né? Mas eu emprestei para o diretor do colégio que eu trabalhei e ele nunca me devolveu, né? Até hoje ele não me devolveu, mas enfim, eu tenho esses dois, não tenho do Schumpeter mais, mas já tive. Tem um do Locke, que tá do John Locke, só que aí como ele não a obra dele não é sobre economia, eu resolvi não abordar nesse livro, né, nesse vídeo, né? Mas tem de outros pensadores que eu não tenho, como por exemplo do Milton Friedman, enfim. É legal você dar uma olhada nessa série, e o ponto interessante é que se você souber inglês, você consegue ler essas obras de graça no próprio site do Fraser, né, de forma digital. Outra obra que é bem interessante é a obra Crash, Uma Breve História da Economia, que é uma obra que eu acho particularmente interessante, porque você não precisa ter nenhum conhecimento prévio em economia, e ele dá muitos exemplos do Brasil, né? Então fala bastante da história econômica do Brasil, e é um livro muito divertido e muito legal de ler, muito gostoso de ler, então eu recomendo bastante. Inclusive o autor é um jornalista brasileiro, não um economista, um jornalista. Depois de você ter lido a Introdução à Economia do Gregory Mencken, você pode passar para algumas obras um pouquinho mais avançadas, mas ainda podemos assim, intermediárias, né? Então, por exemplo, a obra Microeconomia do Robert e do Daniel, né? Ele vai estar explicando os princípios microeconômicos, mas de uma forma bem mais detalhada que o Mencken, né? Mas não é um livro avançado, com certeza, mas eu não recomendo esse livro aqui para você começar. Eu acho que é melhor você ler o Mencken e depois esse aqui. Você também pode estar lendo o do Varian, que é ainda um pouquinho mais difícil que esse aqui, tá bom? Na questão da microeconomia. De macroeconomia eu recomendo do Oliver Bleichard, que eu acredito que esteja ali atrás, tá? Que é o que eu li, que eu tive acesso. Então são duas obras para você estar lendo, tanto esse aqui como a macroeconomia, né? Você está lendo depois de você ter lido as obras introdutórias, como por exemplo a do Introdução à Economia do Gregory Mencken. Uma outra dica, né, que eu sei que muitos inscritos aqui do canal gostam da Escola Austríaca, para você estar lendo sobre a Escola Austríaca, tem um livro muito interessante para começar, que é o Economia numa Única Lição, e ele vai falar basicamente a lição mais importante da economia. Eu tenho uma resenha já sobre esse livro é um dos meus favoritos, está até bem desgastado. E depois você pode estar lendo a obra Ação, Tempo e Conhecimento do professor Biratã. O professor Biratã é um professor de economia brasileiro, que é considerado o decano da Escola Austríaca. Ele tem um Instagram e ele sempre é bem prestativo. Eu já fui conversar com ele algumas vezes e ele sempre foi muito gentil comigo. Inclusive já elogiou o canal, assistiu os vídeos. Então é um cara muito humilde, além de ser um baita autor. Essa obra aqui dele é excepcional, Ação, Tempo e Conhecimento. Eu já li no mínimo umas 3 vezes eu já li essa obra. E é uma das minhas obras favoritas, assim. É uma honra poder
trocar mensagens com o autor dela, né? Então fico muito feliz mesmo. Porém, essa obra ela é um pouco densa, assim, por mais que ela seja uma espécie de um mini manual de escola austríaca, eu acho que é legal você já ter uma noção de economia antes de lê-la, tá? Inclusive eu coloquei ela no meu vídeo sobre 10 obras de economia para intermediários e não para iniciantes. Para iniciantes, você pode estar lendo as 10 lições sobre economia austríaca do mesmo autor. O próprio professor Biratã tem uma obra para iniciantes que chama 10 lições em economia austríaca. Então, ó, recapitulando, a primeira dica é que você assista as playlists do canal, especialmente a playlist sobre microeconomia. A segunda dica, que eu também considero importantíssima, é que você leia, inclusive considero que esse é o ponto principal, que você leia as obras. E essa terceira que eu vou dar agora é uma um pouco incomum, mas que você ensine, né? Então você leia, tente absorver e debata com os outros, converse, bote no papel, escreva, grave um vídeo, né? Explique para um amigo, para sua mãe, tente ensinar, porque ao ensinar, ao você conversar sobre, etc., você vai estar reforçando, fixando o que você aprendeu, né? Ao você estar debatendo também, você vai estar reforçando o que você aprendeu e, por consequência, você vai estar evoluindo intelectualmente. Falo isso porque com quase 2 anos de experiência aqui no canal ensinando, mais de 200 vídeos publicados, desses 200, mais de, mais de 100 são ensinando conceitos, né? Praticamente uns 200 ensinando conceito, nunca fiz essa conta. Mas de qualquer forma, esses vídeos, eles me fizeram aprender muito e reforçar muito coisas que eu estudei. Então, como eu falo aqui, eu não só estou ensinando, né, contribuindo para a evolução intelectual das pessoas que me assistem, como vocês estão contribuindo para a minha, né? Seja com comentários enriquecedores, né? Seja com eu tendo que explicar para alguém, o que acaba me forçando a elaborar melhor o que eu aprendi. E como eu falo sempre, eu sou um mero estudante, então como um cara que gosta de ler, etc., não só economia, como administração, filosofia, que são outros assuntos abordados aqui no canal em bem menor quantidade, né, que economia, mas são abordados, tem bem menos vídeos sobre esses outros 2 assuntos, eu acabo aprendendo, né, então vocês vão me ajudando e eu vou ajudando vocês, e eu fico muito grato por isso mesmo. Enfim, a terceira dica é essa: tente ensinar, tente conversar sobre, tente debater, tente escrever, grave um vídeo, mesmo que não vai ficar muito bom da primeira vez, mas com o tempo você vai melhorando e você vai percebendo a sua própria evolução, que no fundo, né, é o que importa ainda mais para as pessoas que têm essa jornada intelectual, né? Uma outra dica, uma quarta dica, é que você procure sites, né, que falem sobre economia. A gente tem um site, né, o www.econotime.com.br, onde eu coloco textos. Eu sei que alguns não gostam de vídeos, então tenho colocado textos lá, se você prefere ler, etc. São os mesmos assuntos dos vídeos, mas em formato de texto, então pode estar te ajudando. Bom, basicamente essas foram as dicas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser ajudar o canal, eu peço para que você utilize o link da Amazon, né? Todos os livros que eu citei vão estar na descrição, então se você se interessou por algum e quiser comprar na Amazon, utilize o link do canal, que a gente ganha uma pequena comissão e isso ajuda o canal a continuar. Você pode ajudar o canal pelo Pix na descrição, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Você pode estar compartilhando esse vídeo ou compartilhando algum outro vídeo, né? Não esqueça de dar uma olhada na nossa playlist sobre microeconomia, pode ser que você se interesse, que você goste, né? Você que ainda não conhece o canal, está conhecendo agora. E gostaria só de agradecer de coração pelos 2 anos de canal e também agradecer você que contribui para o meu desenvolvimento intelectual. É isso aí. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.